Escrituras em João capítulo 1, Evangelho de João capítulo 1. João capítulo 1, página 1142. E o tema da mensagem é Natal, Deus revelado em Cristo Jesus. Vamos ler aí o versículo 18, que diz: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Natal, que é vindo ao mundo do Salvador Jesus, é Deus revelado em Cristo. Queremos, nesta altura, colocar uma questão, que é: como é que Deus se deu a conhecer ao longo das gerações? Logo desde o início temos a revelação de Deus, e antes da queda de Adão e Eva, como Deus, diz a Escritura, Deus passeava no jardim do Éden com Adão, mas quando o pecado entrou no mundo, essa transgressão aos mandamentos de Deus, essa comunhão íntima e livre entre Deus e o homem foi quebrada, entre esse Deus santo e o homem pecador. No entanto, apesar disso, dessa quebra nesse relacionamento tão íntimo com o homem, Deus continuou a revelar o seu amor e o seu propósito, o seu plano para a humanidade. Quer dizer que Deus não foi vencido pelas consequências do pecado que entrou no mundo. Não esqueçamos esta afirmação aqui do versículo 18, que Deus faz na sua palavra inspirada. Diz: Deus nunca foi visto por alguém. E quando chegamos à primeira carta de João, capítulo 4, versículo 12, também lemos lá: ninguém jamais viu a Deus. Isto são afirmações bíblicas verdadeiras, ponto final. Deus nunca foi visto por alguém, ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. E o olho humano não tem a capacidade de ver a Deus. Por isso, o nascimento de Jesus Cristo trouxe ao mundo a maior revelação de Deus, do amor de Deus e do propósito de Deus para o homem. Vamos ver brevemente algumas formas de Deus se ter revelado ao mundo. Através dos séculos, Deus revelou-se de várias formas, que temos descritas na Palavra de Deus. Temos Deus a revelar-se por visões, a revelar-se por sonhos, através dos anjos. A Bíblia ensina claramente, em muitos episódios ao longo dos séculos, Deus a revelar-se por muitas visões, muitos sonhos, muitas aparições de anjos magníficos, quer seja no deserto, nas montanhas, em tantos lugares, a tantas pessoas, temos esta revelação de Deus. Também, em segundo lugar, através dos profetas. Deus revelou-se através da voz dos seus profetas, homens que Ele chamou, escolheu, para serem a sua voz ao mundo. Através do ministério dos profetas, muitos profetas também. Profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Amós, Malaquias, tantos profetas inspirados pelo Espírito Santo de Deus, impulsionados por essa vontade, era a vontade do Deus Todo-Poderoso em comunicar-se com o mundo, com a humanidade. E esses profetas que estavam ao serviço do Deus Altíssimo, eles eram a voz de Deus, eles começavam
as suas mensagens ao povo desta forma: assim diz o Senhor. Não é o profeta, assim digo eu. É assim diz o Senhor. Então Deus manifestou-se através da voz dos profetas. As palavras deles eram a voz e as palavras de Deus. E por isso nós podemos dizer que, de acordo com as Escrituras, desde Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, temos Jesus Cristo, esse Senhor em forma de Deus, como diz Filipenses 2,6, ser anunciado que ele virá à Terra. De Gênesis a Malaquias, Jesus, em forma de Deus, virá à Terra. E, portanto, Deus o Filho virá à Terra no tempo do Antigo Testamento. Quando chegamos a Hebreus capítulo 1, versículo 1, nós lemos assim, vejam: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Pelo Filho. Quer dizer, Deus haveria de mostrar-se da forma mais extraordinária. Ele que antes se manifestou por sonhos, visões, os anjos, a voz dos profetas, ele manifestou-se conforme as suas promessas da antiguidade. Ele deu-se a conhecer, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1, por meio do próprio Filho unigênito. Isto é algo transcendente. Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, quando ele nasceu no nosso mundo, Jesus Cristo é a maior revelação de Deus. A maior. É a máxima revelação de Deus no nosso mundo. Quando chegamos aqui a Hebreus capítulo 1, versículo 3, explica porque é que Jesus Cristo é a máxima revelação de Deus. O que é que Jesus é, de acordo com Hebreus 1:3? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então, esse Deus que é Espírito, quando Jesus, o Filho unigênito, veio ao mundo, ele foi a exata imagem da pessoa divina. Só Jesus Cristo, sendo ele mesmo Deus, só o Senhor Jesus Cristo poderia revelar perfeitamente, manifestar perfeitamente a pessoa de Deus. E foi o que aconteceu quando Jesus nasceu no nosso mundo. Quando o Senhor Jesus encarnou. João 1,9 diz: ali estava a luz verdadeira. Jesus é a expressa imagem de Deus. Então, prosseguindo, se de Gênesis a Malaquias temos Jesus em forma de Deus que virá, chegamos aqui agora a Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, temos Deus em forma humana que já está na Terra. Jesus Cristo, ele já chegou. Deus revelou-se da forma maior, máxima revelação de Deus. É isso que é a encarnação. É isso que é verdadeiramente o Natal. Natal é uma palavra que significa nascimento. Temos que sair desse imaginário Natal, festa, Natal. Natal é nascimento. Nascimento de Deus no nosso mundo. O que é que nos trouxe a encarnação do Filho de Deus, Jesus Cristo? O que é que nós celebramos no Natal? Muitas coisas. Mas de acordo com a Palavra de Deus, vamos ver o que é que alguns textos da Palavra de Deus nos dizem, nos ensinam o que é verdadeiramente o Natal. É Deus revelado por Jesus Cristo. Como diz aí o versículo inicial, João 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou.
Então, Natal é o Filho unigênito revelou Deus. E este versículo 18 está intimamente ligado com, no mesmo capítulo 1 do Evangelho de João, versículo 1 e o versículo 14, que diz: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. E chegamos ao versículo 14, diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória. E depois o versículo 18. Sim, Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito, esse o revelou. O nascimento de Jesus é a revelação máxima de Deus. E esta é uma das mais importantes verdades para todo o mundo. Esta é uma verdade, a maior verdade para o mundo inteiro. Que este Deus se fez carne. Era para este maravilhoso e incompreensível acontecimento que apontavam todos os profetas, que eram a voz de Deus no Antigo Testamento, todas as eras. Jesus encarnou para revelar, para dar a conhecer Deus. Vamos agora pensar nesse verbo, revelou. Revelou. A palavra grega é muito interessante, porque o termo grego para revelou vai dar origem a uma palavra que é exegese. O que é a exegese? Exegese é interpretar, esclarecer, dar o verdadeiro sentido. Uma palavra que nós queremos estudar, ver o que é que ela significa. Então a exegese dessa palavra vamos interpretar, esclarecer, procurar o verdadeiro sentido dessa palavra. Então, o sentido original da palavra neste versículo, que é o Filho unigênito o revelou, quer dizer que Jesus, quando veio ao mundo, quando encarnou, veio mostrar, veio explicar, veio declarar verdadeiramente quem Deus é. Nós temos a mesma palavra em Atos 10, versículo 8. E é interessante como ali ela foi traduzida, Atos 10, 8, que diz assim: e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Contado tudo. Então, Jesus, vejam, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse contou tudo. A sua presença no mundo está a contar tudo sobre a pessoa de Deus, a revelar tudo sobre a pessoa divina. Foi o que aconteceu na encarnação. Jesus explicou-nos verdadeiramente a pessoa de Deus. Deu-nos a conhecer. E isso foi feito exclusivamente da forma perfeita pelo Filho unigênito. Quando nasceu como homem no nosso mundo. Ele é a revelação perfeita, completa, viva de Deus. Veja o que é que diz Apocalipse 3,14 naquela carta à igreja de Laodiceia. Diz assim: o que é que se diz aqui sobre Jesus? Isto diz o Amém, quer dizer o verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeira. Então Jesus veio, ele é a testemunha fiel e verdadeira sobre a pessoa de Deus, quando ele encarnou. Portanto, ao encarnar, isso permitiu ao Filho de Deus contar tudo, ser a expressão máxima, total, sobre a pessoa de Deus, as suas perfeições, o seu propósito, o amor de Deus, a graça redentora de Deus. Foi isso que Jesus revelou quando encarnou. A mente de Deus sobre a salvação. O favor de Deus para com o homem perdido. Foi isso que Jesus veio fazer quando encarnou. Portanto, a encarnação é a total, a perfeita revelação de todas as coisas que nunca tinha sido feita. Essa revelação nunca tinha sido dada de nenhuma outra forma. Este versículo 18 continua a explicar, João 18, porque é que só Jesus pôde fazer isso.
Diz, então porque é que Jesus é a máxima revelação? A sua presença entre nós, conta tudo, é a testemunha fiel e verdadeira da pessoa de Deus. Diz, e porquê? Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. É esta posição de Jesus que lhe permite ser a revelação máxima de Deus. Ele está no seio do Pai. O Filho tem uma relação eterna com Deus, tão íntima, total, perfeita comunhão. Só o Filho conhece a verdadeira natureza de Deus, porque Ele é Deus também. E Jesus explicou esta comunhão perfeita com Deus em várias ocasiões que nós vamos ver a seguir. Aqui e ali Jesus foi mostrando quem Ele era e aquilo que Ele veio fazer. Por exemplo, vamos ver 7 exemplos. Podiam ser 7 ou 14, ou 2 ou 3. Vamos ver 7. Mateus 11, 27. Olha o que Jesus diz. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ele veio com uma missão. O Pai entregou todas as coisas na pessoa do Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Olhem a profundidade de Deus. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ele está no seio do Pai, como diz João 18. Então estas palavras de Jesus são uma das suas maiores reivindicações quanto à sua pessoa. Ele está aqui a dizer categoricamente que ele conhece verdadeiramente a pessoa de Deus, é o único que o pode revelar a Deus e dar a conhecer perfeitamente a pessoa de Deus. Em segundo lugar, João 3, 34 e 35. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. O Pai ama o Filho, todas as coisas entregou nas suas mãos, o amor do Pai pelo Filho. João 5, 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer. Quarto lugar, João 10, 15. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. Ou seja, o relacionamento de Jesus é único, porque Ele é Deus o Filho. João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Ou João 14, 9 até 11. Disse Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. É uma íntima comunhão. E, em sétimo lugar, Lucas 10, 22. Tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o Filho. Portanto, João 1,18 é um versículo tão importante que nos mostra que o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse é que revelou, quando veio ao nosso mundo, quando nasceu entre nós, verdadeiramente a pessoa de Deus, a vontade de Deus, salvadora, que o Senhor veio cumprir quando encarnou. E a encarnação, então, deste verbo, como diz João, é essa revelação máxima de Deus para cada um de nós. Por isso, cada pessoa precisa de se voltar para Jesus. Ao conhecer a pessoa de Jesus nos Evangelhos, na Palavra de Deus, vai conhecer não apenas quem Jesus é quem Deus, quem é a pessoa de Deus verdadeiramente, porque Jesus é o intérprete oficial de Deus, revelador exclusivo de Deus. E ao nascer entre nós, no nosso mundo há 2000 anos, o Senhor cumpriu o plano salvador e declarou perfeitamente a pessoa divina. É apenas por Jesus que podemos conhecer perfeitamente Deus. Não deixemos passar esta oportunidade que é de Natal, em que as pessoas se voltam para esta ideia, ao menos, mas que possam ir mais à frente e conhecer a essência do Natal,
crer e confiar na pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é o único Salvador, Ele é Deus feito carne entre nós, Ele revelou perfeitamente a pessoa de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Amém.